Boa noite, gente. Dá um sorriso aí, dá uma salva de palmas para Jesus. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Glória a Deus. Cumprimenta quem está de um lado e do outro. Diga: seja bem-vindo à nossa noite. Cumprimenta quem está atrás, quem está na frente, quem está em cima, quem está embaixo. Diga: seja muito bem-vindo a essa noite. Queridos, eu abri dia 17 de outubro do ano passado o meu jubileu de 25 anos como pregador. Daqui 50 dias eu estou encerrando esse ano jubilar. E para celebrar esse jubileu de 25 anos, em oração, Deus me deu uma palavra que dizia: o Senhor revelou os seus caminhos a Moisés e conferiu-lhe a sua palavra. Então eu lancei um curso explicando a Bíblia inteira de A a Z, e eu me tornei realmente um pregador de ofício. Eu não consigo falar menos do que uma hora. Meus raciocínios são Bíblia, eu respiro a Bíblia, e graças a Deus muitos irmãos protestantes voltaram para a igreja com as minhas pregações da palavra, e tantos sacerdotes que são meus seguidores e admiradores e que montam suas homilias, enfim. E eu gostaria que você soubesse que entender a Bíblia realmente não é fácil. E existem alguns segredos que nos ajudam. Por exemplo, o Papa Pio XII diz que é impossível você entender o Novo Testamento sem conhecer o Antigo. Tanto isso que o Papa Pio XII não chama o Antigo Testamento de Antigo. Ele diz que é o Primeiro Testamento e o Novo Testamento seria o Segundo Testamento. Por quê? Porque a Bíblia é antiga e atual. Ela é uma beleza antiga, nova. São Jerônimo, que traduziu a Sagrada Escritura, diz que é impossível você entender a Bíblia se você não pegar os dois testamentos, porque o centro da Bíblia de capa a capa é Jesus Cristo. Portanto, na liturgia da Assunção de Maria, a liturgia nos apresentou a Arca da Aliança. Se você não entender quem é a Arca da Aliança, você não entende quem é Nossa Senhora. Por isso que a ladainha lauritana e o ofício da Imaculada chamam ela de Arca da Aliança. Para você entender o mistério da Trindade, você tem que ir para o Antigo Testamento, porque toda a base da Trindade, embora é a era do Pai, está no Antigo Testamento. A doutrina da ressurreição, ela se desenrola no ano 200, no livro dos Reis, no livro dos Macabeus. Se você não lê o Antigo Testamento, você não entende o mistério da ressurreição. Para você entender a Santa Missa, você precisa olhar para a liturgia do Apocalipse, capítulo 12, 17, 20 e 22, ao mesmo tempo voltar para o livro do Êxodo, para o livro Levítico, porque a Santa Missa tem como pano de fundo a ceia judaica. Por que eu digo isso? Porque existem alguns pregadores prestando um desserviço ao Evangelho, quando diz que nós estamos na nova aliança e que o Antigo Testamento não nos interessa, que só prega Antigo Testamento é quem escuta pregação de pastor, porque Antigo Testamento é coisa de crente. Então nós precisamos nessa noite ser um pouquinho mais inteligentes no conhecimento da Sagrada Escritura. Pergunta para quem está do seu lado: você está ouvindo o que ele está falando ou não? Se puder abrir a boca, eu fico muito feliz, que eu estou cansado para dedéu. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o que ele está falando? Me pergunta por que eu estou te contando isso. Primeiro, que eu já acabei de fazer uma pregação para você. Segundo, porque a palavra que Deus me deu para essa noite, que é Mateus capítulo 11, você não vai abrir. Ela é o único lugar na Bíblia que aparece a palavra violência. Jesus está pregando sobre João Batista e ele disse: o reino de Deus é dos violentos e são os violentos que o conquistam. Eu sou inteligente, eu mando você abrir Mateus capítulo 11. Em João Batista eu tenho todos os elementos para mostrar o que é violência espiritual. Na segunda-feira que vem celebraremos o martírio de João Batista. Está tudo perfeito. Só tem um detalhe: quando Jesus faz essa pregação,
ele está fazendo uma pregação para judeus convertidos ao cristianismo. Então, para a gente entender o que Jesus queria dizer, nessa noite nós vamos ter que estudar os princípios do judaísmo. Porque Jesus era judeu, Paulo também é judeu, Nossa Senhora também era judia, São José também era judeu, e Áquila, Apolo, Priscila, Timóteo, tantos do Novo Testamento, Barnabé, eles eram judeus. Nesse processo, muitas coisas que Jesus disse, o fundamento estava no Antigo Testamento. Por isso que os fariseus queriam pegar Jesus, e Jesus dizia: eu não vim abolir a lei, eu vim aperfeiçoar. Jesus cumpriu a lei em tudo, citou os textos da lei, Jesus deu show no conhecimento da lei, e quando ele prega para judeu, ele vai nos princípios judaicos para mexer com o emocional daquele povo que já conhecia as coisas do Antigo Testamento. Então, para a gente entender o que Jesus quis dizer sobre o reino dos céus é dos violentos, e quem não for violento não conquistará o reino dos céus, nós vamos ter que ir para a comunidade judaica lá no Antigo Testamento. O tema dessa noite é violência espiritual. Repete comigo, por favor. Fala para quem está à esquerda, à direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado e do outro. Violência espiritual. Quem quer me ouvir, me dá mais um sorriso e mais uma salva de palmas para Jesus maravilhoso. Abra comigo, por favor, segundo livro dos Macabeus, capítulo 6, versículo 18. Já pergunta para quem está do seu lado: e cadê a sua Bíblia? Segundo livro dos Macabeus, capítulo 6, versículo 18. Acharam? Não, né? A força para que comesse carne de porco abriram a boca de Eleazar, um dos principais letrados, homem de idade avançada e de semblante muito digno. Abre aspas, estamos falando de um vovô de 90 anos de idade. Fecha aspas. Mas ele, preferindo a morte honrosa a uma vida infâmia, cuspiu a carne e avançou bravamente para o suplício. Gente, eu não vou comer carne de porco, quer matar, mata, mas eu tenho princípios, eu não posso comer a carne, eu não posso. Assim devem fazer os que são constantes em rejeitar as coisas proibidas, ainda que seja a preço da própria vida. Qual que é o nome disso? Violência espiritual. Os que presidiam aquele sacrifício ilegal eram velhos amigos do sacerdote Eleazar. Levaram ele à parte e propuseram que fizesse trazer uma carne que fosse permitida e que ele mesmo pudesse preparar e comesse, fingindo que fosse a carne de sacrifício. Não, se o senhor não quiser comer carne de porco, compra uma picanha mesmo, pode usar sal grosso, barbecue, se quiser espremer um limão, assim a gente finge que está tudo bem e vai dar tudo certo. Ele falou: vocês não estão entendendo, eu tenho valores. E os meus valores não estão à venda. Fala para quem está do seu lado: valores cristãos não estão à venda. Versículo 23. Mas ele, adotando uma atitude cortês, digna dos seus 90 anos, de sua nobre ancianidade, de suas cãs honradas e ilustres, e de sua conduta impecável desde criança, fiquei até extasiado agora com tantos adjetivos para um velho de 90 anos. Fala para quem está do seu lado: vovô Eleazar é o cara. Eu vou repetir os adjetivos dele, porque eu quero ter um deles, e um dia eu vou beijar esse cara no céu. Adotando uma atitude cortês,
digna dos seus anos, da sua nobre ancianidade, das suas cãs honradas e ilustres, da sua conduta impecável desde criança, sobretudo digna da lei santa dada por Deus, respondeu sem demorar: enviai-me ao suplício. Esse fingimento não condiz com a minha idade. Olha que lindo. Muitos jovens em São José do Rio Preto vão crer que eu, Eleazar, aos 90 anos me apostatei da fé. E se eu minto por um pouco de vida que me resta, vão extraviar com meu mau exemplo. Isso seria manchar a minha velhice. Gente, a preocupação do homem 90 anos, o que os jovens de Rio Preto vão pensar de mim, que nadou e agora 90 anos morreu na praia? A preocupação do vovô Eleazar é: qual é o legado que eu vou deixar para um homem que cumpriu a lei desde os 12 anos, agora com 90 vai terminar na carne aquilo que começou no espírito. Eu não posso deixar um legado que vai interferir nos jovens dizendo: você fala assim, mas vovô Eleazar no fim da vida preferiu pegar uma conduta politicamente correta. Ele falou: eu não posso trocar carne, eu não posso. O que dirão os jovens de Rio Preto a respeito da minha história? Uau! Fala para quem está do seu lado, não precisa nem de pregação, era só você ler a Bíblia. Fala para quem está do seu lado, nem precisa do pregador, nem precisa. Metade não falou nada também, deve ser algum cadáver que veio do cemitério e morreu no meio do caminho. Olha a doutrina da ressurreição aqui, 26. Mesmo que agora eu me livrasse do castigo dos homens, eu não escaparia da mão do Onipotente, nem vivo nem morto. Se eu morro agora como um valente, e eu mostrarei digno dos meus anos, eu deixarei aos jovens de São José do Rio Preto um novo exemplo, para que aprendam a suportar voluntariamente uma nobre morte, por amor à lei de Deus que é venerável. O nome disso é violência espiritual. Bate no seu peito e fala: vovô Eleazar é o cara. Dito isso, dirigiu-se logo ao suplício. Os que levavam pouco antes diferentes dele se endureceram, considerando insensatas palavras que acabaram de pronunciar. Os seus velhos amigos, que tentaram chavecar ele para se corromper, e ele foi firme, ficaram azedinhos, dizendo: a gente jogou baralho quando a gente era pequeno, você frequentava a minha casa, eu te vi crescer, e agora você trata a gente, você está muito radical, não precisa disso tudo. Ficaram endiabrados e falou: já que é para morrer, então nós vamos ferrar com você agora. Nós vamos ferrar com você agora. É os amigos de São José do Rio Preto. É desse jeito. Versículo 30. E estando já pronto para morrer, à força de golpe, disse nos seus últimos suspiros: bem sabe, Senhor, aquele que possui a santa sabedoria, que podendo me livrar da morte, eu aguento em meu corpo as dores cruéis da flagelação, e as sofro com gosto em minha alma, por respeito à lei de Deus. Assim terminou a vida de Eleazar, deixando não só aos jovens, mas toda a nação, um exemplo memorável de heroísmo e de virtude. O nome disso é violência espiritual, e a prova de que ele não deixou só aos jovens, mas deixou o mundo inteiro um legado que nessa noite nós vamos pregar sobre ele. Palavra do Senhor. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Quando você vai à Terra Santa, e eu quero profetizar que um dia você vai à Terra Santa, diga comigo: eu recebo isso. Então deixa eu falar como profeta, porque o povo é tão burro, que nós estamos numa geração tão imbecil, que a gente fala recebo, o povo já acha que é luva de pedreiro, né? Só que o luva de pedreiro não é nem nascido, eu já pregava. Então eu vou liberar profecia sobre a tua vida, receba aí. Um dia você vai à Terra Santa. Não. Um dia você vai à Terra Santa, diz: eu recebo, aleluia, eu recebo. Pode aplaudir, você vai à Terra Santa. Você vai.
Quando você vai à Terra Santa, faz parte da peregrinação religiosa você conhecer o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é o lugar mais sagrado do judaísmo. O que acontece no Muro das Lamentações? A casa de Deus foi destruída numa guerra sangrenta. Em cima das ruínas da casa de Deus foi construído um muro. E diferente da gente que tem uma catedral, que tem as paróquias e que tem as capelas, e aonde você coloca um sacrário, a presença de Deus está lá, diga aleluia. O judeu não pensa assim. Hoje em Israel tem em torno de 240 sinagogas, mas eles acreditam que a glória de Deus, por excelência, uma palavra hebraica chamada Shekinah, o kavod, a manifestação de Deus está por excelência naquela casa de Deus que um dia foi destruída. E é muito interessante que a partir dos 12 anos o judeu começa a pegar escala de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, para chorar no Muro das Lamentações. E quando você passa por aquelas vielas, você encontra alguns rabinos com 80, 90 anos de idade, velhinhos, todos encurvados. E por que eles estão encurvados? Porque desde os 12 anos e agora com 80, 90, eles pegam escalas 24 horas por dia para chorar a queda da casa de Deus. O que eles fazem está escrito no livro das Lamentações. Eles pegam um trecho da lei e colocam na testa, pegam trechos da lei e colocam no diafragma, pegam textos da lei e colocam nos pulsos, pegam trechos da lei e colocam na coxa direita. Por isso que o Apocalipse diz que Jesus tem na coxa direita o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus forte, maravilhoso, admirável, conselheiro, Pai dos povos futuros, Príncipe da paz. E ali diante do Muro das Lamentações eles cantam em hebraico os cânticos da luta e da decepção, porque a presença de Deus está ali, mas a casa de Deus não existe mais. Em frente ao Muro das Lamentações existe um complexo de sala que eles chamam de escola rabínica. É como se fossem salas de catequese. O que acontece na escola rabínica? O judeu com 4 anos de idade coloca o seu filho na escola rabínica, como se fosse um colégio de internato ou salas de catequese para aprender a lei de Deus. Quem me ouve, diga amém. Por que a partir de 4 anos o filho do judeu precisa aprender a lei de Deus? Porque com 12 anos ele vai entrar na sinagoga pela primeira vez, num dia de sábado, num sabá, numa sinagoga lotada de gente, na frente dos seus parentes, vai ter gente filmando e tirando foto, e ele precisa com 12 anos mostrar que ele já decorou a lei de Deus e os princípios dos seus pais. Onde está a lei de Deus? Nós chamamos de Pentateuco, os judeus chamam de Torá, é os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Com 12 anos, o filho do judeu tem decorado cada capítulo e cada versículo dos 5 primeiros livros da Bíblia. Diga para quem está do seu lado, com 12 anos. Se ele quiser mostrar que ele sabe ainda mais, ele decora pelo menos um pedaço de um dos profetas maiores, Jeremias, Isaías, Ezequiel. Se ele quiser ir um pouco mais além, ele decora 1 ou 2 capítulos dos profetas menores, Ageu, Abacuque, Sofonias ou qualquer um. E se ele quiser ir um pouquinho além, dos 150 salmos, 76 foram escritos por Davi, e para honrar a linhagem davídica, ele vai decorar 1 ou 2 salmos de Davi. Com 12 anos, o filho do judeu sabe os 5 primeiros livros da Bíblia, sabe 1 ou 2 capítulos dos profetas maiores, sabe 1 ou 2 capítulos dos profetas menores, e sabe 1 ou 2 dos 76 salmos de Davi. Tudo isso com 12 anos de idade. Fala para quem está do seu lado, 12 anos de idade. Por causa disso, com 12 anos o judeu atinge a sua maturidade espiritual. Com 12 anos o filho do judeu sabe que do mesmo jeito que os muçulmanos têm a sexta-feira como dia sagrado, do mesmo jeito que por causa da ressurreição e da Páscoa nós temos o domingo como dia sagrado, o sábado é o dia do Senhor, é o sabá.
Com 12 anos ele sabe que ele não pode faltar da sinagoga todo sábado. Com 12 anos ele sabe que ele tem que jejuar toda quarta-feira, que é o dia que o judeu se jejua. Com 12 anos ele não vai ter um celular e nem vai fazer uma tatuagem. Com 12 anos o filho do judeu não vai colocar um piercing na orelha. Com 12 anos o filho do judeu não vai colocar um alargador. Com 12 anos o filho do judeu não vai raspar a cabeça e pintar metade do cabelo azul. Com 12 anos ele não vai fumar narguile. Com 12 anos o filho do judeu não vai se relacionar com quem não é judeu, porque com 12 anos ele tem a lei de Deus dentro dele. Com 12 anos ele sabe dos preceitos do seu pai. Com 12 anos ele conhece a história dos seus antepassados. Com 12 anos ele sabe de tudo aquilo que o povo judeu passou desde a passagem do Mar Vermelho com Moisés. Com 12 anos o menino não tem maturidade de vida, mas a lei de Deus está impregnada dentro dele. Ele já sabe o caminho da felicidade e o caminho da religião dos seus pais. Com 12 anos. Pode aplaudir, que lindo, que lindo, que lindo. Eu te juro que me deu vontade de ficar por lá e ser judeu. Porque quando a igreja acreditou que com 12 anos os nossos filhos podiam fazer primeira comunhão, e então eles vão confessar pela primeira vez, e a partir de agora tudo que o adolescente fizer é pecado, e se não confessar, não comunga, porque é a idade da razão, ele já sabe fazer escolha. Nos princípios do judaísmo, o cristianismo acreditava que com 12 anos os nossos filhos e netos eram gente capaz de ter a lei dos seus pais gravado no coração. O dia que eu visitei o complexo rabínico era um sábado de manhã. Chegaram carros cheios de judeus que iriam entrar na sinagoga pela primeira vez. As mulheres judias muito bem vestidas, muito cheirosas, muito produzidas, com vestido longo, muitas flores nas suas roupas. A gente deveria chamar uma judia para dar curso católico para como é que veste roupa. Os filhos dos judeus, as meninas de vestido, de sapatinho, com coque do lado. Os meninos de sapato engraxadinho, de terninho engravado, uns pirralhinhos desse tamanho, com quipá na cabeça. De repente chegam os fotógrafos, os filmadores, porque naquele dia era o dia que com 12 anos a criança entraria na lei de Deus para nunca mais sair. Um exemplo clássico disso é José, que é judeu, que passou por isso. Um exemplo clássico disso é Jesus, que aos 12 anos entrou na sinagoga. A Bíblia não dá detalhes porque não é interessante. Isso não é o foco do ministério de Jesus Cristo. Mas é muito lindo e você vai preparar para aplaudir. A Bíblia diz que com 12 anos Jesus entrou no templo. O rabino da noite deve ter feito uma prova oral, igual prova para delegado de polícia. E Jesus mostrou que ele sabia dos 5 primeiros livros da Bíblia. Jesus mostrou que ele conhecia os profetas maiores. Jesus mostrou que com 12 anos ele conhecia os profetas menores. Jesus recitou o Salmo de Davi. E a Bíblia diz que depois que ele mostrou que ele decorou, ele começou a pregar sobre o assunto. E um cutucava o outro e cutucava e dizia: uau, de onde vem essa sabedoria? Quem é esse menino? Não é ele o filho do carpinteiro? A Bíblia diz que olharam uns para os outros, enquanto Jesus dava show na sinagoga com 12 anos, e botava os rabinos de 90 anos de queixo caído, e a Bíblia diz, aquele menino crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Pode aplaudir. Yeah! Diga para quem está do seu lado: 12 anos. O tempo passou, diga aleluia. E nós vamos chegar agora na maior comunidade judaica do Antigo Testamento. O nome dessa comunidade é a comunidade dos Macabeus. Diga para mim o nome da comunidade. Fala para quem está de um lado e do outro, em cima, atrás, em cima, embaixo. Já que você não vai estudar a Bíblia, nem ler Bíblia, diga Macabeus. O livro dos Macabeus é dividido em 2. Primeiro Macabeus com 16 capítulos e segundo Macabeus com 15 capítulos. Mas na verdade é um livro inteiro dividido em 2 partes. São 31 capítulos para resumir 40 anos de um povo
que agora vai ter que provar que a lei de Deus não saiu deles. A primeira coisa que acontece, agora eu quero que você redobre a sua atenção, porque eu vou chegar na sua vida agora. A Bíblia diz que eles estão saindo de uma pandemia. Aconteceu uma espécie de praga e os gafanhotos atingiram os alimentos. Se você ler os 31 capítulos, coisa que você nunca vai fazer, você vai entender que eles estão passando por uma pandemia. Porque os gafanhotos infestaram o milho, a soja, o agronegócio. Tanto é que começa o texto dizendo: o nosso gado geme de fome, o que daremos? Onde conseguiremos água para os nossos camelos? Porque há nesse momento uma seca sem precedente, não chove, o nível da água de abastecimento baixou, os alimentos estavam contaminados, o preço do leite foi para R$9, o preço da gasolina chegou em 8. Houve uma crise sanitária terrível, e a Bíblia fala de milhares de pessoas que comeram alimentos contaminados pela praga do gafanhoto e morreram. E eu quero que você troque a palavra praga por Covid. E o cenário estava igual: gente morta, crise alimentícia, crise sanitária, crise natural. E no meio desse processo, eles sofrendo, me aparece um ditador chamado Antíoco Epifânio IV. Ótimo para quem está grávido de menino. Fala para quem está do seu lado um nome bom: Antífono Epifânio IV. Esse camarada se levanta como imperador e ele vê o povo sofrendo. Ele vê que esse povo é resiliente, porque o povo está lutando. E é muito interessante que o Senhor diz assim: se vocês se reunirem e chorarem na minha presença, quem sabe eu volto a cuidar de vocês de novo. Você vê que a presença de Deus não estava lá. Aquele povo não sentia Deus. No meio da pandemia eles tinham medo de ir para a casa de Deus. Quem sabe alguns estavam usando máscara, quem sabe os protocolos sanitários estavam terríveis. E aí me aparece esse imperador, o Antíoco Epifânio IV, e começa a perseguir esse povo no meio da dor. E o imperador diz para ele: a partir de agora está proibido aqui em Israel ir na sinagoga quando quer. É eu que digo quando é que vocês vão abrir a igreja. Fala para quem está do seu lado: você já está entendendo a pregação, né, ou não? E aí o imperador diz: não quero mais circuncisão. A circuncisão vai se transformar no nosso batismo. Eu não quero mais ninguém batizando na igreja. Gente nova chegando na igreja, não. Ele começa a dizer: agora os escribas e os letrados não podem mais falar a lei em praça pública. Essa lei vai se transformar na nossa Bíblia. Está dizendo: ninguém mais anda com Bíblia publicamente, está proibido. E começa um processo terrível, que vai se levantar umas pessoas famosas que você ouviu, e duas eu vou tratar agora. Vai aparecer o Judas Macabeu. O Gideão é dessa comunidade. O famoso Gideão dos 300 é daqui. Simão o Macabeu, muito especial também. Matatias Macabeu. O Eleazar, o vovozão de 90, nós vamos chegar nele já já. E vai aparecer aqui no meio dessa perseguição uma mulher famosa. Ela é a mãe de 7 filhos, a famosa mãe dos 7 filhos Macabeus. Esse povo agora vai ter que resistir ao sistema. Qual que é o nome disso? Bate no seu peito: violência espiritual. Vocês atrás não estão me ouvindo ou não querem repetir? Porque parece que vocês são de outra religião. Bate no peito de vocês e fala: violência espiritual. A Bíblia diz que o rei Antíoco Epifânio IV monta fritadeiras em praça pública e pega os cristãos que não querem obedecer, os judeus, e joga eles vivos na fritadeira.
e começa a queimar e fritar judeus vivos em praça pública. E aí eles chegam aqui, e eu quis ficar com o vovô Eleazar do capítulo 6, mas eu vou te contar a história do 7. Aparece aqui uma senhora com 7 filhos. Fala para quem está do seu lado, uma mãe com 7 filhos. E o imperador reúne a mãe de família com 7 filhos e diz: eu vou matar um por um na frente dos outros. Vocês vão negar os princípios de vocês? A mãe, como sempre, entrou na frente dos 7 e disse: se um de vocês 7 negar a lei dos seus pais, trair os nossos antepassados, se vocês se venderem, eu mesmo quebro a cara de vocês, porque eu não pari filho para envergonhar a lei do nosso Deus. Vocês estão me ouvindo? E os 7? Ele falou: então vocês morram com dignidade, e se vocês sentirem tristeza, olha para a mãe de vocês, porque eu vou assistir um por um morrendo na minha frente. Os exegetas dizem que aqui está a prefiguração da Virgem Maria aos pés da cruz. Pode aplaudir. A Bíblia diz que começa a tortura, e eles vão cortando as extremidades, pedaço da língua, orelha, mãos, vão fazendo picadinho e jogando na fritadeira, na praça. A raiva é tanto que à medida que um irmão vê o outro morrer e não desiste, ele vai sofrendo mais que o outro, mais que o outro, mais que o outro. A Bíblia diz que começa a arrancar o cabelo com couro cabeludo, começa a arrancar pedaços dele, eles vão sendo destroçados na frente dos irmãos, em praça pública, e a mãe do lado dizendo: morre aí, eu quero ver os 7 na eternidade. Morre aí, mas não abandona. Seja violento espiritualmente, não volte atrás na lei dos nossos pais, que eu pus você com 4 anos de idade na escola. Com 12 anos vocês já sabiam que vocês defenderiam com a própria vida as convicções de vocês. A Bíblia diz que morre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e depois morre a mãe. Um dia nós vamos abraçar essa galera na eternidade. Aqui eu encontro os primeiros elementos antes de chegar no vovô Eleazar que eu preciso para pregar. Nós temos até meia-noite, a noite é nossa. Nunca mais vou voltar aqui mesmo. Fica muito claro. A primeira coisa que me chama a atenção, diga comigo, uma mãe de 7 filhos. Fala para quem está do outro lado, uma mãe de 7 filhos. Agora imagina que em Mateus capítulo 11, Jesus está dizendo: o reino dos céus é das mães violentas, e são as mães violentas que conquistam. O que Jesus estava lembrando eles? De uma mãe que deu 7 filhos para morrer lá. Imediatamente, enquanto aquela multidão de 500 pessoas ouvia Jesus falar sobre violência, as que eram mãe lembravam disso aqui. Alguém está me ouvindo? Você não está me ouvindo? Enquanto aquela mãe deu 7 filhos para morrer, as nossas engravidam e saem da igreja porque estão grávidas ou ganharam um bebê, e agora não podem mais ajudar na igreja porque tem bebê em casa. Eu queria que você soubesse que na lei trabalhista brasileira, a mãe trabalha até quarta-feira à noite, e na quinta ela vai parir. Não existe licença maternidade antes do parto. Com um laudo médico, você pode antecipar a licença maternidade 10 dias antes, caso a sua gravidez seja de risco ou você não esteja mais aguentando trabalhar, e esses 10 dias será descontado pós-maternidade. Isso não é o ordinário, é extraordinário. O ordinário é: trabalha até quarta à noite e na quinta você vai para o parto. Quem me ouve, diga amém. Mas hoje tem mulher que engravidou em janeiro, o filho vai nascer em novembro. Já entrega o ministério da Eucaristia, já afasta do grupo de oração, já paralisa o processo vocacional no Metanoia, já não quer mais coordenar o grupo de oração. Por quê? Porque agora está grávida, já começa a respirar o bezerrinho de ouro que vai nascer. E quando Jesus está dizendo que o reino dos céus é dos violentos, as mães que
afastaram da igreja, porque engravidaram os casalzinhos miseráveis que abandonaram o Metanoia e o grupo de oração e a paróquia, porque agora estão casadinhos de novo, engravidaram. Eles estão fazendo agora uma menção vergonhosa em lembrar dessa mãe que falou: morra, 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 não me envergonha. Enquanto essa diz: eu preciso dar um tempo agora, porque você sabe, né? A gente que está grávida não é fácil. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo alguma coisa ou vai ter que desenhar na nuvem? Eu já orei por mais de 1000 mulheres que não conseguiam engravidar, e 70% delas engravidaram e desapareceram da igreja, porque agora tem neném, você sabe, né? A minha vontade era fazer uma oração de desengravidamento. Porque tem gente que está com 2 meses, não tem nem barriga, já não serve mais a Deus, já não canta, não é ministro de Eucaristia, já não prega. O processo vocacional paralisou, porque agora é filho, 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 filho. Aí o menino nasce com a oração de todo mundo, e já tem 2 meses que você não voltou. Por quê? Porque o bebê está novo, não está na hora de voltar. Com 4 meses não está na hora de voltar. Com 7 meses você engravida de novo. É mais 2 anos que Jesus tomou um pé na bunda, porque agora você começou a priorizar filho e esqueceu das leis do Senhor. Pois na minha casa, eu e a minha esposa é grávida de gêmeas. Chegamos 15 para 11 da noite do grupo de oração. Meia-noite a bolsa rompeu. 3 horas da madrugada eu rezando o rosário, nasceu as 2 de parto normal. 7 dias depois, elas não tinham abrido os olhos, nós batizamos elas. 14 dias depois, ela estava começando a abrir os olhos, nasceram de 7 meses e meio, eram uns ratinhos desse tamanho. Nós apresentamos elas dentro do grupo de oração, e hoje elas têm 16 anos, e a gente nunca abandonou a lei do Senhor, porque o primeiro lugar não são filhos, são as leis dos nossos pais. Nós criamos filhos atrás da caixa de som, levando mamadeira, leite, gato, cachorro, periquito, calopsita, tudo para a igreja. Eu tenho 2 moças de 16 anos, uma está jogando vôlei, está maior que eu. Não me dão um pingo de trabalho, eu não sei o que é ser adolescente em casa, não tenho adolescente em casa. Mas nós sempre deixamos claro que a lei de Deus é em prioridade. E se tiver que fazer um dia igual Santa Rita, de dizer: leva jovem, mas não deixa perder o céu, nós ofereceremos como essa mãe os 7 filhos, mas nós não negociamos os nossos princípios. Portanto, quando Jesus está dizendo aqui em Mateus capítulo 11, o reino de Deus é para gente violento, e quem não for violento não vai entrar no céu, as mães se abriram dizendo: uau, a gente conhece a história de uma mãe que matou os 7 filhos, mas não negou a sua fé. Eu mesmo aplaudo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Não sou machista, na pessoa da mãe eu quero que os pais também, que depois que tem filho ficam idiota, igual pata choca, gasta 2 para conseguir cuidar de um e não consegue. Eu quero que você passe vergonha nessa noite. Fala para quem está do seu lado: chupa essa manga aí, ô palhaço. Aqui nesse texto eu tenho uma segunda coisa. Quem me ouve, diga amém. A Bíblia diz que o filho mais novo tem 17 anos, o mais velho tem 47. Algum desses deve ser casado, até porque judeu casa cedo e tem muitos filhos. Então esqueça a mãe agora. Agora eu estou falando de uma avó. Está dando 7 filhos para morrer em nome da sua fé, com as esposas com filho em casa. Quando Jesus está dizendo aqui que o reino dos céus é dos violentos, aquelas que eram vó
se despertaram que uma vovó aqui não pensou que nasceu neto, porque você sabe, né, Moisés, depois que nasce neto, eu agora inclusive estava ajudando Metanoia, agora eu dei um tempo, porque nasceu meu netinho, e assim, você sabe que neto é segundo filho, né, então assim, ai meu Deus, eu amo meu neto e tal. Homens e mulheres que tinham unção e poder, pregaram, coordenaram, tinha aquele livro Oração de Poder, entravam na batalha da madrugada. Homens e mulheres que o diabo tinha medo de ouvir falar do nome deles, porque eram porretas na intercessão, no ministério de libertação, e depois que tiveram netos, ficaram bestas e abandonaram as leis de Deus, só para ficar cuidando de neto, final de semana, enchendo a casa de neto, a ponto de mal ir para a missa, de tão idiota que ficaram quando nasceram os netos. Então, quando Jesus está dizendo que o reino de Deus é dos violentos, as que eram vó começou a ficar com vergonha, porque a vovó aqui não está preocupada com o neto, a vovó aqui está preocupada em não trair os valores. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você morreu? E aí existem umas coisas que não entram na minha cabeça. Que discurso vagabundo é esse de que vô estraga neto mesmo? Não é isso que diz o catecismo da igreja? O catecismo da igreja diz que na falta dos pais, os avós ajudam a criar junto com os padrinhos. Ou seja, o pai faz, o avô endossa. Não é o avô desfaz, o avô endossa. Mas é uma geração imbecil que copia tudo que alguém falou e que repete tudo que aparece na internet. Aí agora você não vai no retiro, por quê? Porque eu tenho que olhar o meu neto. Aí não vai no retiro, porque agora tem as avós de pet. A minha filha vai viajar e vai deixar a cachorra aqui. Então agora que eu estou com o neto e a cachorra, eu não vou. O interessante é que o filho não reza, a filha não reza, o genro não reza, a nora não reza, mas soca o bebê na sua casa, porque você é uma empregada barata. Manda para casa da avó, manda para casa da avó. A maior prova de que essas avós não estão felizes é porque elas abandonaram o Senhor, elas já não rezam mais. Quando eu vou dormir na casa dessas avós, elas estão pedindo oração para os pais dos netos que estão desviados, estão reclamando que não tem mais pique, estão reclamando que tem sentido muita dor. Mas você sabe, né? A gente que é vó, ô querido, primeiro final de semana do mês e terceiro, eu quero os netos. O segundo, o quarto e o quinto, quando o mês tiver 5 final de semana, eu não quero, porque quem pariu eles foi vocês. Eu preciso de Deus, eu tenho um retiro, eu tenho caminho vocacional, eu preciso de Jesus Cristo. Neto eu amo, mas a lei do Senhor eu dou a vida e eu não vendo os meus valores. Pergunta para quem está do seu lado: está entendendo ou não? Aqui eu estou falando com os adultos que estão vivendo na igreja igual aposentados. Não, porque eu já fiz muito pela igreja e agora eu tenho que dar lugar para os mais novos. Você sabe, né? A gente que está mais velho, eu já ajudei muito. Beleza, o nome disso é INSS espiritual. Não vota mais, não precisa mais fazer jejum. Comunga agora o dia que quer. E olha a artimanha da pandemia. Quando eu vejo 18 mil pessoas ao vivo numa missa de um padre famoso, eu pergunto, na hora da comunhão, esse povo faz o quê? Lambe a televisão? Lamba a televisão na comunhão? E não vem com esse papinho vagabundo de grupo de risco, não, porque esse povo continua indo no banco receber dinheiro e continua fazendo o que quer, mas aí vai para a missa online. Por quê? Porque negaram os seus valores. Fala para quem está do seu lado: não venda os seus valores. Aqui eu acho uma terceira coisa. O primeiro foi a mãe, amém? Abra a boca, gente, amém? Aqui eu achei a avó, diga amém? Mas aqui me chamou a atenção um filho mais velho, 47 anos. Em casa eu queria que você lesse o texto, que é lindo. O imperador chamou de 47 e falou aqui: mercado de trabalho já não pega você mais, você está com 47.
A gente te oferece dinheiro e você nega os valores. É só uma carninha de porco, você come, põe um ketchup, um barbecue, tá tranquilo, é nós, estamos juntos. Pro de 47, olha a jogada. Ofereceram grana. E ele olhou para a mãe e a mãe falou assim: aqui eu acho os homens e mulheres de Deus que foram na Canção Nova, orar em língua, conheceu o Padre Jonas, conheceu o Padre Léo, ama o Frei Gilson, escutou Moisés e traíram Jesus por dinheiro. O de 47 representa um monte de gente que não sabe fazer a experiência da divina providência. Quando Jesus deu aquele ensinamento lindo de Mateus capítulo 7, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, os seus preceitos, e tudo mais, se você for violento, virá por acréscimo. Ele não estava falando para missionários que vivem da providência e de doação. Ele estava dentro de uma sinagoga falando para todas as pessoas, dizendo que todo cristão deveria fazer a experiência de viver com o necessário e experimentar o milagre de Deus, enquanto ao invés de jogar na Mega Sena da virada ou ficar apostando na lotérica, pagasse o dízimo, que é a única aliança bíblica para prosperar é ser dizimista. É só isso. Fora isso, é coach e outra coisa. Fala para quem está do seu lado com a cara bem ruim: esse de 47, abra a boca, esse de 47 é a sua cara, traidor capitalista. Cantava, tocava, caminhava no Metanoia, mas aí fizeram uma proposta, R$500 a mais para mudar para Ribeirão. Foi para Ribeirão. Ai, Moisés, eu queria que você rezasse para mim. Estou trabalhando sábado, estou trabalhando domingo, estou fazendo hora extra, não estou mais no grupo de oração, estou me sentindo vazio. Eu quero que você morra. Porque Judas, quando traiu Jesus por dinheiro, suicidou-se. É como um pai que não tem coragem de voltar para casa para almoçar, porque ficaria R$20 por dia para você almoçar em casa, mas pelo menos para você comer na mesa com seus filhos e com a sua mulher. Mas aí a sua família não vale R$20 por dia. Aí depois vai ter que gastar muito mais com psiquiatra, com fazenda de dependente químico, e tentando arrumar a ausência daqueles que trabalhavam tanto, e esqueceu do resto. O que eu tenho pego esses dias de casal pedindo ajuda. A mulher enfermeira, ela pega 3 plantão, ela trabalha de clínica, ela trabalha na Unimed, ela trabalha na UPA, ela está fazendo prova, porque ela quer ir para o SAMU. Aí ela volta para casa a cada 2 dias, quando ela volta para casa o marido já saiu, quando o marido chega ela está dormindo, os dois não namoram, não tem vida sexual, alguém está criando os filhos deles, e aí vem pedir oração que está dando tudo errado. Querido, como é que alguma coisa vai dar certo? É o filho de 47 que negou os valores por causa de profissão, por causa de dinheiro, por causa de bens materiais. E é por isso que Jesus diz ainda em Mateus capítulo 7, é impossível servir a 2 senhores. Quem serve a Deus não consegue servir ao dinheiro, e quem serve ao dinheiro mete um pé na bunda de Deus. Jesus foi muito claro, dizendo que não dá para você andar com as duas coisas ao mesmo tempo, porque quando você se apaixona por Jesus, dinheiro é detalhe. Então você está vivendo, você quer Deus. Mas quando você se apaixona por dinheiro, você foca em dinheiro, e dinheiro chama dinheiro. Você tem que trabalhar muito, você tem que ter 2 lugares, você tem que fazer hora extra, você tem que trabalhar domingo, e automaticamente você abandona Deus. Não dá para você amar as duas coisas. O de 47 é a pessoa que está me ouvindo nessa noite que negou os seus princípios. Quando Jesus diz em Mateus 11, o reino de Deus é dos violentos, os dinheiristas começaram a dizer: putz, um cara de 47 morreu, mas não aceitou grana. O nome disso é violência espiritual. Fala para quem está do seu lado: se você não for violento, você não vai entrar no céu, querido. Alguém está me ouvindo? Aqui eu acho uma quarta coisa.
A Bíblia diz que o dia 17 foi o último a morrer. Imagina um menino de 17 vendo 6 irmãos morrer e olhando para a mãe. Aí de repente o imperador chamou de 17 e falou: você é novo, você tem uma carreira brilhante pela frente, a gente vai te pagar faculdade. Eu vou arrumar um intercâmbio, eu vou pagar o inglês para você, você vai morar no Canadá. Aceita o diploma, você é novo, você está na idade da faculdade. A ousadia do imperador é tão grande que ele chamou a mãe e falou: conversa com ele, mãe, é o único filho que a senhora tem, é o mais novo, a gente vai investir na carreira dele, ele só tem 17 anos. A mãe falou: é verdade, deixa eu conversar com ele. Gente, é lindo. A mãe chama ele e fala: se no dia da ressurreição eu não encontrar os 7, eu quebro a tua cara, porque não foi eu que te gerei. Nós aprendemos desde pequeno que o Senhor nos teceu fibra por fibra no seio da nossa mãe. Eu apenas emprestei a barriga, porque era o nosso Deus quem te gerava. E você não vai voltar atrás, porque nós não somos covardes. Então morra em honra ao sangue dos teus irmãos, porque eu quero abraçar os 7 na eternidade. A Bíblia diz que, irado com o 17 que não topou a proposta, fez ele sofrer mais do que os outros 6. Foi o que mais machucou. Aqui está aqueles que abandonaram Jesus por causa de faculdade, de curso, de diploma, e venderam seus valores. Pergunta para quem está do seu lado: você morreu ou você está entendendo onde é que Moisés quer chegar? E aqui eu quero aproveitar que tem muitas pessoas de idade de faculdade aqui, e dizer que eu me sinto envergonhado dessa geração vagabunda que se diz católica. Porque eu, quanto mais eu estudo, mais inteligente eu fico. Eu não fico militante, eu fico inteligente. Eu não aguento mais receber telefonema de pai e mãe dizendo: Moisés, eu não sei o que fazer. A minha esposa não podia engravidar, meu filho é fruto de milagre, nós fizemos novena, a igreja inteira orou, a minha esposa engravidou, nosso filho foi coroinha, foi sacristão, cantou no grupo de oração, tocou teclado, com 17 anos, aceitou a proposta, foi para a faculdade, agora com 3 meses, diz que é ateu, que agora é cético, que não acredita em Deus, que a igreja é a Babilônia, que o Papa é a besta. Está agora assumindo ideologia de gênero, pintou o cabelo de azul, está fumando narguile e está matando aula na sexta-feira. O que eu faço? Falei: vão matar esse desgraçado. Porque quando Jesus diz que o reino dos céus é dos violentos, os jovens que estavam no meio daqueles 500 lembraram que um rapaz de 17 anos morreu sofrendo bem mais do que os outros irmãos, porque não vendeu seus valores. Se Deus te chama para a faculdade, coloca fogo do Espírito na faculdade, incendeia a faculdade, monta grupo de oração na faculdade. Que história é essa? Que você tem uma aulinha com um professor idiota, marxista, comunista, ateu, e aí faz lavagem cerebral. Que diarreia é essa que entra na sua cabeça? Que bosta é essa? Seja inteligente. Que papo é esse? Me dá 5 minutos com um miserável desse. Eu quero 5 minutos com ele, com o professor dele. 5 minutos, só no campo das ideias. 5 minutos, horrível. Fala para quem está do seu lado: é uma vergonha. Fala para quem está do seu lado: eu mesmo vou quebrar sua cara. No cânon romano tem mais de 20 mil santos canonizados. Desses mais de 20 mil, muitos são doutores. O que é um doutor da igreja? Ofereceu santidade, mas também ofereceu intelecto. Graças aos santos doutores, a teologia da igreja, as encíclicas, os dogmas estão de pé há 2000 anos, por causa de gente inteligente. Aí chega um Santo Tomás de Aquino, uma Santa Teresa d'Ávila, um Santo Inácio de Antioquia, chega um São Boaventura, um São Filipe Lera, um São Pedro de Alcântara, monstros da inteligência,
para vir um pirralho de 17 anos, que não lava nem a cueca com rastro de bosta, porque não sabe nem lavar a própria meia, para dizer, eu sou ateu, que Deus não existe. Vai virar gente, vagabundo. Enquanto mamãe está bancando faculdade, é fácil dizer que não acredita. Vai caçar uma louça, vai caçar uma lenha para rachar. Moisés, o que eu faço? Deserda ele. Você é ateu? Então a partir de agora, a faculdade é você que paga, o bandejão não tem mais, a república eu não banco mais, lavar as roupas todo mês não, se vira, você não é ateu? Então se vira, se vira. Eu quero ver, querido, porque aí ou você reza ou você se lasca. Quem falou isso foi eu não, foi Jesus falou. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. E Jesus de cima da barca disse, sem mim nada podeis fazer. Quer na Bíblia um homem mais inteligente do que Paulo? Falava 4 idiomas, hebraico, aramaico, grego e latim, estudou na faculdade de Gamaliel. E em Romanos capítulo 7, pregando para judeu, Paulo, que é judeu, disse, em mim o bem não habita, eu não consigo fazer o bem que eu quero, e acabo fazendo o mal que eu não queria fazer. Por isso que eu não quis me valer de oratória, nem de inteligência, mas eu assumi os meus pecados, para que habite em mim a graça de Cristo. Gente inteligente não é orgulhoso, não é arrogante. Corta o cordão umbilical, aí eu quero ver se reza ou se não reza. Fala para quem está do seu lado, eu estou chateado com você mesmo. Alguém me ouve? Aqui eu encontro também uma outra coisa. Fala comigo, uma mãe, uma avó, 47, 17. Mas aqui eu encontro homens, talvez menos o de 17, talvez todos os outros 6 eram casados. Largaram uma mulher em casa, alguns com filhos, e não venderam os seus valores. Aí que eu encontro essa galerinha que está solteiro e não pega ninguém. Aonde mandar eu irei. Meu sonho é fazer missão na África. Tudo é do Pai, toda honra é como um sonho. Amar-te mais. De repente começa a se relacionar com alguém e vende os seus princípios. Quantas pessoas você conhece que frequentava aqui? Quantas pessoas você conhece que participaram do Metanoia? Quantas pessoas você conhece que oraram em língua, que repousaram no Espírito, que escutaram Moisés Rocha? E que ficaram noivos, começaram a namorar ou até casaram e desapareceram dos caminhos do Senhor. E como diz o profeta Oséias, é cachorro voltando ao vômito. Estão aí postando um monte de besteira em rede social, tentando provar que eles são felizes, mas não são, porque ninguém prova da presença de Deus e vira as costas para Ele e acha que fica tudo bem. Não fica tudo bem, não fica, porque não tem peito. A pessoa para entrar na sua vida, ela tem que entrar nos seus valores. Você pega o rapaz ou a moça e fala, senta aí, vamos conversar. Nós vamos namorar, talvez um dia nós vamos ficar noivo, talvez um dia nós vamos casar. Então deixa eu mandar a real antes da gente se beijar. Em primeiro lugar na minha vida é Jesus, em segundo também, em terceiro também. Você vai, cala a boca, eu estou falando. Você vai pegar o resto que sobra. E o dia que for ciumento, e o dia que me atrapalhar a rezar, e o dia que quiser disputar com Deus, você vai tomar um pé na bunda. Porque antes de você chegar na minha vida, a minha vida já tinha dono. E eu não vendo os meus valores por sua causa. Você está entendendo? Porque se a fila tiver que andar, quem vai andar é você. Ou é assim, ou sai fora. Sai fora. Foi o que eu fiz com a minha esposa. Ela falou, só uma pergunta, que lugar que eu vou ocupar na minha vida, na sua vida? Eu falei, o que sobrar. Ela falou, eu quero casar com você. Eu falei, então você vai ter o melhor marido que uma mulher pode ter, porque um homem só ama uma mulher dignamente quando ele ama Jesus mais que ela.
20 anos de casado numa paixão avassaladora. Café na cama, bilhetinho, buquê de flor, paixão, tapa na bunda, lingerie. E essa semana eu disse para ela: eu já tive a oportunidade de trair você no mundo inteiro. Eu podia ter traído você em Tóquio, em Londres, em Nova York. Eu já peguei em todos esses lugares. Mas ainda que você merecesse, sabe por que eu não tenho coragem de te trair? Porque a minha aliança não é com você. Quando você chegou na minha vida, eu já tinha uma aliança com princípios e valores de leis espirituais. E eu vou amar uma pessoa todo dia por isso. Não tenho um pingo de medo de cair em adultério, porque se eu cair no adultério, eu não estou pecando ela, eu estou rasgando uma história de lei de Deus. E essa história não tem a ver com a minha esposa, tem a ver com os meus princípios. A gente não briga, a gente vive muito bem, mas se um dia ela me deixar puto da vida, que ela merecesse um par de chifre, não teria como, porque eu não estaria traindo ela, eu estaria vendendo a lei de Deus que eu aprendi de 4 anos até 12, que estão impregnadas na minha alma. Eu não posso rasgar a minha história por causa de uma cueca, de um rabo de saia. Filha, termina noivado, termina namoro. Se está morando junto com quem não te faz bem, você está em pecado, acaba com essa desgraça hoje. Mas não venda os seus valores, porque valores são inegociáveis. Fala para quem está do seu lado: você está entendendo ou você morreu? Quantas pessoas você conhece que caminharam conosco, que foram embora quando começaram a namorar e quando ficaram noivos? Quanto você conhece que casaram e nunca mais voltaram para a igreja, porque agora está vivendo vidinha de casado? Eu também queria viver vidinha de casado. Eu também queria estar hoje à noite na minha casa. Eu não tinha agenda. Eu abri mão do meu descanso para estar aqui. Tem uma semana que eu estou fora de casa. Estou fazendo 35 pregações por mês. Você vive castidade, você abre mão de tanta coisa por causa das leis do Senhor. E esse bando de miserável não pode ver um homem ou uma mulher. Não pode, parece que é a última bolacha do pacote. Agora ninguém mais serve a Deus, ninguém faz mais nada. Eu não posso, eu tenho reunião, eu vou almoçar com sogra. Vai criar vergonha na sua cara. Deixa que eu mesmo aplaudo também. Quando Jesus disse em Mateus capítulo 11: o reino de Deus é dos violentos, os que tinham relacionamento lembraram que pessoas abriram mão dos relacionamentos para morrer pelas suas convicções. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o que está acontecendo aqui essa noite? Abra a boca! Aqui eu encontro uma quinta coisa. Uma mãe e 7 filhos, 8, que não tem medo da morte. E eu queria que você me explicasse esse medo seu de morrer na pandemia. Explica para mim, eu devo ser burro, explica para mim. Lá em junho de 2020, 3 meses de lockdown, as igrejas começaram a abrir. Não ia ninguém na missa, só podia ir 20 pessoas. Eu orei e o Senhor me deu o Evangelho de São Mateus. Não tenhais medo daquilo que mata o corpo, mas não pode matar a sua alma, porque tragédia seria matar a alma e matar o corpo também. Reuni minha esposa, reuni minhas filhas, reuni a comunidade, falei: eu vou para a estrada, tem muito padre com depressão, o meu nome é forte, eu vou fazer as pessoas voltar para a igreja, eu vou começar a denunciar o que está acontecendo por trás dessa pandemia, porque o demônio está aproveitando a pandemia para destruir a fé desse povo. Quando a pandemia passar, a igreja vai ficar vazia, as pastoral vão acabar, os padres vão morrer, eu preciso fazer alguma coisa. A gente deu as mãos chorando, sabendo que cada vez que eu saísse de casa, podia ser que eu morreria de Covid, mas eu daria a minha vida com os meus valores. É os meus valores.
Eu peguei Covid, contaminei a minha família, vivi dias de trevas. Até hoje eu tomo um monte de remédio, estou cheio de problema de saúde, estou parecendo um velho de 90 anos, estou igual o vovô Eleazar. Não foi eu que contaminei, mas a minha irmã pegou Covid, foi entubada 15 dias, morreu de Covid. Eu sei o que é enterrar alguém com caixão lacrado. A minha comunidade, com 3 meses que eu não viajei, quase quebrou, porque eu preciso de 80 pau por mês. Nós tivemos que pegar empréstimo bancário, 80 mil no banco, para fazer capital de giro, para pagar juro, para sobreviver. Eu sei o que é a pandemia. Mas São Paulo disse a Timóteo: meu filho, reinflama o carisma que está em ti, porque Deus não te deu o espírito de covardia, mas te deu de coragem, de temor e de justiça. Eu ficava na casa das pessoas, elas batiam na porta, punha comida no chão e corria para dentro. Eu peguei padre para suicidar, eu peguei padre querendo largar a batina, eu peguei padre com síndrome do pânico, com depressão. E aí de 20 pessoas não ia ninguém. Aí quando falava que eu ia ficar a semana inteira fazendo as homilias, vinha as 20 e ficava uma lista de espera de 200 esperando uma vaga. E a gente dizendo: vamos meu povo, vamos, porque Jesus falou na morte de Lázaro, que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como diz o Salmo 117, sou eu que tiro a vida, sou eu que faço viver. Tem mais gente morrendo de outras coisas do que de Covid, ninguém mora fora da hora, é Deus que tem o controle. Toda quarta-feira de cinza, a igreja põe cinza na nossa cabeça e manda a gente meditar na quaresma inteira que a gente vai morrer, mas a gente não quer morrer. A pandemia esfregou na nossa cara que na hora todo mundo vai morrer, mas é na hora de Deus. Mas todo mundo não, porque eu não volto para a igreja, porque é uma loucura cantar na missa, porque, meu Deus, essa galera aqui, ó, uma mãe com 7 filhos, não tiveram medo da morte, e aqui está também a doutrina da ressurreição. Se você ler a história dos filhos, você não vai ler, mas os filhos dizem assim: eu morro nessa vida porque eu quero ressuscitar e encontrar com Deus na vida eterna. Eles morriam dizendo: eu não tenho medo da morte, eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Gente, que experiência. Fala para quem está ao seu lado: eu quero saber esse medo seu de morrer. Eu quero saber, eu quero. Você quer usar máscara, você usa máscara. Você quer tomar vacina, você toma vacina. Você quer seguir o protocolo, está tudo certo, nada disso não é problema. Eu estou falando disso aqui, ó: valores, princípios. Eu estou falando de pedigree. Aqui, ó. Moral da história. E agora, o que nós vamos fazer? 45% dos cristãos foram embora da igreja e não vão voltar. Não morreram de Covid, mas morreram na fé. Melhor seria morrer de Covid, porque quem morreu de Covid, o Papa Francisco deu indulgência plenária. Mas quem não morreu de Covid e largou a igreja, é vergonhoso. Fala para quem está do seu lado: eu estou morrendo de vergonha de você. Eu estou com vergonha de você. Eu estou. Eu só tenho 10 minutos para acabar. Faz uma bando de falsos. Acabou essa família e chegou no vovô Eleazar. No vovô Eleazar eu vejo 2 coisas. Diga para quem está do seu lado: 2 coisas. A primeira dela é que os velhos amigos chamaram ele e falaram: não, só não precisa ser carne de porco não, faz uma picanha, põe sal grosso, pode assar se quiser, ao ponto, molho madeira. E a gente entrava. Ele falou: bando de amigos sem vergonha vocês são, né? Aqui no vovô Eleazar eu vejo essa galera que abandonou as leis do Senhor por causa de amigos e colegas. É o famoso politicamente correto. A gente não quer perder ninguém e a gente começa a entrar pela a porta larga onde todo mundo está indo, porque a gente não tem peito de se posicionar pela porta estreita e dizer: se quiser vem comigo, ou eu vou sozinho, porque eu não nasci enrabixado com você. Eu tenho valores. Eu sou um cara solitário. Eu não estou em grupo de fundador nacional, eu não estou em grupo de pregador nacional, eu não tenho rede social particular, eu não quero saber quem casou, eu não quero saber quem está grávido, eu não quero saber quem saiu de Canção Nova, eu quero que todo mundo se lasque. Eu só estou cuidando da minha vida e já não estou dando conta. Por quê? Porque eu quero caminhar com Deus. Porque se Jesus voltar para buscar a sua igreja e só tiver eu na minha paróquia, eu vou dizer para ele: o Senhor me prometeu que o Senhor ia voltar depois de preparar
na casa do Pai uma morada. Então o Senhor me leva, porque eu estou aqui macho, como uma coluna de fogo na casa do meu Deus, esperando o Senhor me buscar. Eu estou aqui. Em 27 anos de caminhada, eu acompanhei 3 trocas de papas, 7 trocas de bispo, 28 trocas de padres. Eu conheço todos os submundos das paróquias, das basílicas, dos ralés, dos shows. Preguei em todas as TV católicas, em todos os continentes. Eu sei de tudo que acontece nos bastidores, mas eu não entrei na igreja por causa de ser humano. Eu entrei na igreja porque Jesus me fez um chamado. O meu sim é pessoal, individual. Se você cair amanhã, Deus te abençoe. Depois da manhã faz 3 dias e eu rezarei pela tua alma, mas não me abala a sua queda, porque meu sim não está ligado ao seu. Eu sei aonde que eu quero chegar. Ou você caminha do meu jeito, ou sai fora, cuida da sua vida que eu cuido da minha. O nome disso é violência espiritual. Que papo é esse de que, você sabe, né? Os amigos, os falsos amigos. Porque você sabe, né? Fala para quem está só, cria vergonha na sua cara. E é sempre assim. Eu trabalho há 20 anos com drogado. Na minha fazenda já passaram 3.000 homens. E todo mundo que vai embora leva 2 junto. Só que chega no asfalto, eles se despedem, porque eles são de cidade diferente. Eu até achei que eles iam morar junto, porque estava tão convicto de um dar força para o outro. Vamos embora, vamos também, vamos. Chega lá, está tudo jurado de morte. Eles moram de cidade diferente. Todo mundo que sai levando alguém e sai falando mal de quem ficou. Por isso, Gil, fundador não presta. Porque todo mundo trai a gente, mas é a gente que não presta. Porque precisa achar um culpado. E como eles não têm peito para dizer que eles não conseguiram ser fiel, então tem que deixar quem ficou com culpa. Não tem culpa, não está faltando formação, não está faltando presença, não está faltando nada, está faltando convicção. Quem tem convicção se vira, quem tem convicção corre atrás, quem tem convicção busca. Não vem com esse papinho não. Fala para quem está do seu lado, A Bíblia diz que os velhos amigos do vovô Eleazar ficaram tão putos que levaram ele para morrer com mais vontade. Por quê? Porque ele não quis adotar o politicamente correto. Diga para quem está do seu lado, em nome de Jesus: o dia que eu perceber que você está me tirando do foco, eu corto laços com você. Porque eu só preciso de uma coisa para chegar no céu: as minhas convicções. Quer aplaudir ou vou ter que pedir? Última coisa aqui no vovô Eleazar. Diga comigo: legado. Gente, a preocupação desse homem com os jovens. Ele diz: como é que eu vou explicar para a juventude que eu aprendi a lei de Deus de 4 a 12, agora com 90 eu traí isso? E hoje a galera não quer deixar legado. Gente, se eu cair hoje, é um efeito cascata, é uma multidão de gente que cai, eu não posso cair. Mas na pandemia teve pregador, fundador que caiu em adultério, caiu em pornografia, que não posso nem falar também, está gravado. Que lixo de gente que cantou, pregou, conduziu, todo mundo conhecia, e deu uma diarreia mental. Você sabe o que é diarreia mental? Fala para quem está do seu lado, é bosta na cabeça, bosta na cabeça. O vovô Eleazar falou: o que eu vou dizer para os jovens? Como é que alguém vai dizer para os jovens que eles têm que ser fiel até a morte, se eu, aos 90 anos, comecei no espírito e acabei na carne, dei uma viajada na maionese e terminei a minha vida fracassado? Eu não posso fazer isso. Essa semana eu falei com a minha esposa: agora eu entendo por que Judas suicidou. Ele não conseguiu lidar com o peso do fracasso. Eu não sei se você vai entender o que eu vou falar, mas eu vou falar assim mesmo: azar seu. Se eu caísse hoje, depois desses anos todos, eu não sei o que aconteceria comigo. Eu não saberia lidar com um fracasso aos 90 anos. Eu não saberia. Seria muito desastroso, muito desastroso.
E pergunta para quem está do seu lado, qual que é o legado que você está deixando nessa terra aí? Qual que é o legado que você está deixando para os seus filhos, para a sua paróquia? Um dia a gente vai beijar o vovô Eleazar. Nós vamos dizer, eu quero beijar essa careca sua, você é fera, você me representa, mano. Eu vou beijar e eu beijo na boca dele, falo, lindão, estoso, delícia, vovôzão, sacerdotão top das galáxias. E aí, só para a gente encerrar, vamos chegar lá no Novo Testamento. Olha aqui algumas coisas que foram pregadas para o judeu para fazer o laço. Olha aqui que legal. Jesus, que era judeu, começa então, Mateus 11, o reino de Deus é dos violentos. Os judeus sabem o que é violência, eles sabem. A comunidade dos judeus lá, os macabeus. Jesus, que é judeu, olha o que diz, Mateus 5:29, ó. Se uma coisa te leva a pecar, arranca. É melhor entrar na vida eterna faltando um olho, faltando um braço, do que ir inteiro para o fogo do inferno. Nossa, que violência, muito radical. Ele está pregando para judeu. O que é arrancar um olho e uma mão para quem deu tudo, frito na frigideira? Fala para quem está do seu lado, violência espiritual, querido. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus, mas é uma carta que foi escrita para a comunidade judaica. Olha o que está escrito: ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Qual que é o nome disso? Violência espiritual. Não venda suas vicções, morra em nome daquilo que você acredita. Uau! Os muçulmanos matam por aquilo que eles acreditam, e nós morremos por aquilo que nós acreditamos. Uau! Lucas, que era médico, inteligente e judeu, olha o que ele diz: impossível que não haja escândalo, mas ai daqueles pelos quais os escândalos vêm. Melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e atirar-se ao mar. Deixa eu explicar, pedra de moinho é pesado pra caramba. Se você amarrar uma pedra de moinho no pescoço e atirar ao mar, você se suicidou, morreu afogado. Lucas, que é judeu, está dizendo, é melhor você tirar a sua própria vida do que fazer outros caírem. Não é a preocupação do vovô Eleazar com os jovens? Qual que é o legado que eu vou deixar se eu fizer uma cagada pública e levar um monte de gente comigo? Fala comigo, isso é violência espiritual. Paulo, que é judeu, escreve, Gálatas capítulo 3, versículo 3, insensatos, como podeis ter começado no Espírito e agora terminar na carne? Infiéis. Como é que você começa bem e termina na tragédia? Como é que começa tudo bem e dá uma diarreia na sua cabeça? Como é que no meio do caminho você desvia do foco? Insensato, infiel. É verdade, né? Eu já cantei, já coordenei, já fui do metanoia. Era tão bom, né? Eu repousei e tal, e agora morreu. Jesus de novo, capítulo 10, Mateus 34. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer divisão, eu vim trazer a espada. Numa casa de 5 pessoas, 2 vão ficar contra 3, 3 vão ficar contra 2. Eu colocarei pai contra filho, filho contra genro, genro contra nora. Vocês serão levados nos tribunais pelos seus próprios parentes. O nome disso é violência espiritual. Quando a gente se posiciona, a gente racha a família da gente. Se posiciona como, eu sinto muito, vai ter aniversário de 15 anos, mas eu tenho compromisso. Porque tudo seu é igreja, porque agora você não fica mais com a gente, porque você está muito radical, porque você está muito fanático, porque tudo seu é igreja, agora você está bitolado. Jesus falou que quem tem violência espiritual e se posiciona, vai haver um racha na família, não vai ter paz, vai ter divisão. Por quê? Porque quem não quer Deus não vai gostar da sua escolha. É por isso que ninguém quer te chamar para festa de família. Você não toma cachaça, não escuta música de corno, não fala putaria. Você é um chato, eu não quero você na minha casa. É por isso que a sua família te persegue. Jesus falou isso aqui, e Jesus é judeu. Qual que é o nome disso? Violência espiritual. Eu tenho 27 anos de caminhada, eu tenho gente da minha família que até hoje detesta a igreja e não aceita o que eu faço. Olha minha cara de preocupação.
O casamento é meu, não vai ter bebida. Você bebe no raio que o parta. O casamento é meu e não vai ter e pronto, acabou. Ah, Moisés, eu queria fazer o casamento sem bebida, mas aí eu tenho uns tios que não ficam sem bebida. Aí o meu pai falou, vamos agradar o tio. Na hora da crise de casamento, não tem tio que bebe que vem te ajudar, é a gente da igreja que vai te ajudar. Então se posiciona. Quer vir no meu casamento? Vem. É do meu. O casamento é meu. Caramba, o casamento é meu. Fala para quem está do seu lado, violência espiritual. E eu só quero terminar. Vocês querem que eu termine? Mas eu quero terminar. Já tem 1h13 que eu estou falando. Rezando esses dias, o Senhor colocou no meu coração que a gente traiu o sangue dos nossos antepassados. Quando a gente vacalha na igreja e se afasta, a gente traiu essa galera toda, que deu a vida para a gente estar aqui. Você imagina o quanto que a família do Gil rezou para ele se converter? Aí agora ele dá uma derrapada e faz porcaria na igreja. Ele está traindo as lágrimas da mãe dele, da avó dele, da vizinha da avó, que falava que se o seu filho converter, o seu filho consegue ajudar o meu. Tem gente que a gente nunca vai conhecer, porque morreu antes da gente, que rezou para um dia essa igreja estar cheia de jovens. Nós somos resposta de alguém que deu sangue. A gente não pode trair o sangue dos nossos mártires. Nós não podemos. Quando eu fico imaginando meu pai espiritual, São João Batista, o que aquele homem viveu, eu não posso trair isso. Eu fico chateado numa pessoa que deu a vida inteira para fundar uma comunidade, aí o outro chega no meio do caminho, bebe água limpa, pega tudo pronto, não sabe da luta que foi para chegar até aqui, e aí não quer obedecer, escunhamba com tudo. Você está traindo o sangue de gente que deu a vida para isso chegar aqui. Aí você chega no meio do caminho e vai vacalhar. Você está traindo as lágrimas e o sangue, a luta de alguém que tem pedigree. Quando alguém fala que vai acabar com um grupo de oração, eu fico imaginando pessoas que encararam padres, que foram perseguidos para poder fundar um grupo de oração, pessoas que recebiam recado nas homilias de gente que não gostava. Aí o grupo está lá, agora você chega, pega a coordenação do grupo e começa a vacalhar com o grupo, até dizer que vai acabar com o grupo. Você está traindo o sangue e as lágrimas de gente que deu a vida por isso aqui. Eu não posso trair o sangue dos meus antepassados. Uma coisa que me admira no judaísmo é isso, a preocupação que eles têm de honrar os antepassados. Por isso que Jesus falava de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. Jesus estava honrando os antepassados da fé, os guerreiros. Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Eu termino essa pregação dizendo, querido, se posiciona. A partir de hoje, quem não se posicionar, vai rodar. Quem não se posicionar, vai rodar. Nós estamos no final dos tempos, as coisas não estão boas, daqui para frente vai piorar, isso é apocalíptico. Quem não se posicionar, quem não tiver violência espiritual, quando eu voltar daqui um tempo aqui, eu não vou mais encontrar vocês de pé. E eu não vim pregar para derrotados, eu vim pregar para uma raça de gente valente,